Olá, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do webinário da disciplina de Gestão de Projetos. Hoje, a nossa equipe, composta por mim, João Victor Martins, André Luiz, Maria Vitória e Felipe Lima, abordará o tema Ferramentas de Gerenciamento de Projeto de Software. Antes de começar a apresentação desse seminário, acho importante salientar que o nosso seminário ele contempla 4 partes. O nosso seminário foi dividido em 4 partes, entre elas a introdução, onde será introduzido o assunto de ferramentas de gerenciamento de software, por mim. Logo após, Vitória vai apresentar as metodologias, de fato, e as ferramentas de gerenciamento de projetos de software, seguido por André, que apresentará a penúltima parte do projeto, que consiste nas práticas de gerenciamento e monitoramento de projetos, e conclui-se com Felipe Lima, que apresentará as tendências futuras e terminará esta apresentação. Bem, eu vou introduzir o nosso seminário contando essa historinha aí. Esse rapaz da foto se chama Davi. Davi é um estudante de ciência da computação. É um rapaz muito esperto, muito talentoso, claramente acima da média em questão de desempenho acadêmico. Não tem muitas dificuldades para atender as classes, nem mesmo para tirar boas notas nas disciplinas. Muitas das vezes, quando Davi ele precisa se programar um pouco mais, ele recorre ao bom e velho bloco de notas, que é esse daqui que eu tenho em minhas mãos. E o sonho de Davi, enquanto estudante, é, durante sua graduação, abrir uma startup. E, preferencialmente, ela tenha sucesso antes do fim da sua graduação. Não demora muito tempo até que Davi abra essa startup e, como você consegue ver ali no gráfico do computador dele, as coisas vão indo bem no começo dessa startup. Ele abre a sua startup com um serviço inovador, muito interessante, e à medida que o tempo vai passando, esses gráficos vão aumentando, a receita vai entrando, novos projetos vão sendo firmados, novos clientes vão sendo estabelecidos e, aos poucos, a sua equipe vai aumentando. Ele vai contratando o pessoal da faculdade que estuda com ele e as coisas vão andando. Entretanto, como você consegue ver agora nessa nova imagem, também feita por inteligência artificial, não demorou muito tempo até que o workspace de Davi se tornasse tal qual este da foto. Davi, ele se recorria a métodos arcaicos de organização e de gerenciamento de projeto. Ele ainda recorria a anotações manuais, como esse do bloco de notas, a lista de tarefas improvisadas, atualizações de status feitas de forma esporádica com sua equipe, reuniões marcadas sem planejamento prévio, contato e canais de texto dentro de comunidade de WhatsApp, grupo de WhatsApp, ausência de uma documentação organizada para a equipe, e tudo isso afetava não só a sua equipe, mas também a sua relação com os stakeholders, porque Davi, neste processo, acabava perdendo confiança e segurança. Em pouco tempo, Davi ele se encontrava assim, os gráficos subindo e sua mesa bagunçada e seu semblante bastante triste. Desesperado, Davi resolve apelar e vai para a aula da professora Danielle Rose, no qual ele disse: Davi, eu não preciso ser um especialista em engenharia de software, em projeto, para perceber o erro que está acontecendo dentro da sua empresa e da forma como você lida com sua startup. O que está acontecendo é o seguinte: você está demorando a conseguir uma solução de organização para a sua equipe. Nada da sua equipe está organizado. Você precisa usar as ferramentas certas para fazer o trabalho que você já está fazendo, mas carregando uma cruz mais pesada do que aquela que você poderia estar carregando. E carregando com mais eficiência. Inspirado, Davi pega o seu óculos escuro, fica mais confiante e volta para casa. E imediatamente naquela tarde, o seu cenário muda disto, à esquerda, para aquilo, à direita. Perceba que Davi está mais confiante, né, porque ele está usando seus óculos escuros. Mas todo o workspace de Davi começa a ficar mais organizado. Aos poucos, as pilhas de papel vão sendo substituídas por tabelas no Gira. As reuniões não vão sendo mais feitas em WhatsApp, mas vão sendo feitas e escaladas dentro de uma plataforma específica para isso. Aos poucos, algo muito positivo começou a entrar dentro da startup de Davi. Organização clara e estruturada. As coisas na empresa de Davi começaram a mudar positivamente. Entre esses pontos positivos, a gente elenca a organização clara e estruturada, pois Davi começou a utilizar ferramentas de gerenciamento como o Gira, que eu mencionei, garantindo que todas as tarefas e prazos sejam bem definidos e visíveis. Houve planejamento e definição de prioridades, sendo as prioridades definidas claramente, as equipes conseguem se concentrar nas tarefas mais importantes e urgentes sem precisar daquela ansiedade que acaba comendo a produtividade da equipe. Houve uma comunicação eficiente, pois com discussões centralizadas em plataformas como Slack, videochamadas feitas no Teams, todos estavam alinhados em um workspace comum. Houve também a visibilidade e transparência, previsão de obstáculos e planejamento proativo, visto que tudo estava sendo bem documentado e havia a definição de prioridades. Com isso, a equipe começou a ser mais consistente, a cumprir os prazos e entregá-las com mais qualidade. Evidentemente, consequentemente, houve um aumento da produtividade da equipe, uma motivação maior da equipe e por parte dos stakeholders. Com isso, Davi, como eu mostro nesse último slide, acaba
conseguindo a sua startup de sucesso. A gente vê ali no computador dele que ele está usando o método de Kanban para dividir as suas tarefas em ordem de urgência e maior importância. Com isso, Davi ele conseguiu precificar ainda melhor os seus serviços, visto que ele conseguia entregar segurança para a sua equipe, que, por sinal, por sua vez, conseguia entregar a ele consistência, e isso entregava para os stakeholders segurança. Bem, saindo agora dessa parte mais divertida, vamos definir mais conceitualmente a respeito dessa apresentação. Afinal, o que contempla a área de gerenciamento de projetos de software? O gerenciamento de projetos de software, é importante definir, consiste nos processos de planejamento, organização, monitoramento e controle de recursos, prazos e tarefas envolvidos no desenvolvimento de um software. Entre estas atividades está a definição do escopo, a gestão de riscos, a comunicação com a equipe e partes interessadas, o controle de qualidade e o acompanhamento do progresso. Como eu gosto de dizer, o gerenciamento de projetos de software é um meio para um fim e não um fim em si mesmo. E é um meio que busca o fim, que é a otimização da eficiência de projeto e qualidade de entrega. E tal qual o carpinteiro, que não possui, por fim, as ferramentas que ele usa para criar as suas obras de carpintaria, mas as usa como um meio para um fim, o projetista, ou então o gerente de projeto de software, usa das ferramentas de gerenciamento de projeto para alcançar este fim com maior eficácia. Oi, eu sou a Vitória Grise e eu vou apresentar sobre as metodologias e ferramentas para o gerenciamento de um projeto. Como gerente de projeto, é seu papel escolher a metodologia certa para o seu projeto, pois todo o fluxo de trabalho é guiado pelos princípios daquela metodologia. Como vocês podem ver aqui no slide, temos 4 metodologias que eu escolhi para trazer aqui. São elas: temos as metodologias ágeis, dentre algumas que eu posso citar, temos a Kanban e o Scrum, que são bem populares. Temos a metodologia iterativa e incremental, que é ótima para melhorias em softwares. Temos a metodologia cascata, que é considerada a melhor opção para projetos muito bem definidos. E temos o PMBOK, que não é propriamente uma metodologia, mas é uma estrutura composta por grupos de processos e áreas de conhecimento para otimizar o gerenciamento de projetos. A seguir, temos algumas ferramentas para o gerenciamento de projetos, que também é muito importante saber escolher qual ferramenta você está utilizando, porque ela tem que trazer as funcionalidades exigidas pela metodologia que você adotou, e também ela tem que estar apta a suportar o escopo do seu projeto. Então, se seu escopo é grande, ou seja, a equipe é grande, ele tem que conseguir suportar isso. Então, temos algumas ferramentas aqui bem populares. Temos o Jira, temos o Trello, temos o Asana, temos o ClickUp, temos o Monday.com e temos o Notion. Isso são só alguns. Temos inúmeras ferramentas de gerenciamento de projeto, mas essas são as mais populares. Olá pessoal, meu nome é André e hoje eu vou falar sobre o porquê se utilizar ferramentas de gerenciamento. Na parte de Vitória, ela falou sobre diversas metodologias e ferramentas, como o Trello, Asana, Notion. E agora eu vou falar sobre um pouco sobre isso. Essas ferramentas de gerenciamento, elas trazem em si diversos benefícios, como organização, comunicação centralizada, integração e histórico. Essas ferramentas de gerenciamento, elas também são separadas em 2 formas. Elas são responsáveis também no monitoramento e na gestão de tarefas, como foi falado antes. Só que na parte de monitoramento, ela é responsável pela criação de um backlog, que é uma estrutura que organiza o que é urgente, o que é relevante, no que se refere a requisitos, e também na criação de sprints, que são formas de você organizar o tempo, otimizar o tempo, para se evitar procrastinação. Na parte de gestão de tarefas, ela é responsável pela criação de board charts e dashboards, como o dashboard como o Kanban, como está na imagem, que é responsável pela, de forma visual, se organizar o que está sendo feito, do que está em progresso e do que está feito, no que se refere aos requisitos do projeto. E no Burn Down Chart, ela é responsável pela comparação entre o tempo de iteração
dessas sprints, no caso, e as atividades que são feitas em tempo real, no caso, no tempo real e no tempo, a comparação entre o tempo ideal e o tempo atual, no caso, que é o tempo real, que pode ter atraso ou não. Na parte de comunicação e no resultado final, ela é dividida em duas partes. Ela é dividida em canais de projeto e interações com o Git. Na parte de canais de projeto, ferramentas como Slack ou Microsoft Teams, que são bastante utilizadas no mercado, elas são responsáveis pela organização de toda a parte estrutural de uma empresa para fazer com que tudo aconteça, desde de se reportar um bug, até reuniões, no caso, que podem ser diárias, como a daily, no caso, dentro de um método ágil que diversas empresas utilizam, e também integração em sites como organização de código, no caso, em Árvore, como o Git, que que separam o código em diversas formas, no caso, geralmente na indústria, é separado em uma árvore, no caso de desenvolvimento, onde tem os bugs e está sendo corrigido os bugs, e a parte, no caso real, que é onde as pessoas utilizam o serviço. É isso. Até mais. Olá, eu sou Felipe Lima e eu vim falar sobre as tendências futuras das ferramentas de gerenciamento de projeto. O futuro não dá pra gente saber exatamente como vai ser, mas a gente consegue analisar quais tendências ele está seguindo. Dentro dessas tendências, eu achei interessante falar sobre inteligência artificial e automação, como isso vai impactar as ferramentas de gerenciamento de projeto. A inteligência artificial pode ajudar muito bem a sugerir prazos, ou seja, dado uma certa tarefa, ela consegue estimar quanto essa tarefa vai demorar, depender da pessoa, depender do projeto, depender de como a empresa está estruturada. Distribuição de tarefas, ou seja, a partir de um backlog do background de cada um dos participantes, ele consegue destrinchar quais tarefas vão para quem, prever gargalos e recomendar ações para resolver problemas. A automação de notificações, atualizações automáticas de status e geração de relatórios individuais para que cada uma das pessoas que participam do projeto possam ter um relatório automático gerado por inteligência artificial, falando exatamente em quais pontos ela acertou, em quais pontos ela errou, métricas de trabalho. Também atualizações automáticas com integrações com ferramentas como o GitHub, por exemplo, em que você pode fazer um commit e a partir do commit ele atualiza o status da tarefa que você está fazendo na sua ferramenta de gerenciamento de projeto. E quanto aos sistemas multiagentes, eu acho que eles têm muito a oferecer, no sentido que eles vão poder, já tem essa capacidade, mas ninguém implementou, de gerir projetos, criar tarefas, cobrar entregas, analisar desempenhos e participar de reuniões até, né? Nós já temos a tecnologia para isso, com o Crew AI e o LangChain e também outras ferramentas nesse mesmo sentido, que podem automatizar até mesmo toda a função de gerenciamento de projeto. Finalizando, eu gostaria de falar que é bom a gente ficar de olho tanto para que nós possamos inovar quanto para que nós fiquemos atualizados das tecnologias que estão sendo usadas, e não existe ferramenta nem metodologia perfeita, certo? Tudo depende do contexto certo, existe ferramenta certa para o contexto certo, a depender do tamanho da equipe, da complexidade do projeto, do nível de maturidade do processo e do perfil dos usuários. Muito obrigado.